Você já teve dúvidas na hora de dimensionar e especificar um transformador para um projeto? Seja um transformador que fique dentro do projeto, na parte interna de uma indústria, de uma distribuição de força, ou aqueles transformadores principais, aqueles de acoplamento ou conexão de uma usina fotovoltaica, ou o transformador principal do cliente, de um comércio, de uma indústria, de uma escola, que vai se conectar na rede da concessionária. Todos esses casos envolvem os mesmos conceitos principais na escolha, na especificação e no dimensionamento de um transformador. E eu te garanto que se você ficar nesse vídeo aqui até o final, você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre esse assunto de dimensionamento de transformador. Inclusive vai ajudar seus clientes a economizarem nos seus projetos. Vamos lá? Esse é o episódio 177 do Projeto Elétrico na Prática. Roda a vinheta, vamos direto para a aula. Dentro desse assunto de transformadores, no curso Projeto Elétrico, a gente vai aprofundar muito nos capítulos, nos módulos de subestação. Lá você vai aprender subestação aérea, subestação abrigada, tanto para clientes, consumidores, quanto para geradores. Tudo isso modelando os projetos de uma forma totalmente diferente, como você está vendo aí na tela, numa ferramenta diferenciada, que é a evolução do AutoCAD, que é o Revit para projetos elétricos. Então, se você quiser fazer parte desse grupo seleto de projetistas de alto nível no Brasil, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo, faz o teu cadastro, aguarda aí a abertura de uma das novas turmas do curso Projeto Elétrico. Vamos lá então falar sobre o dimensionamento dos transformadores. Começar conversando com vocês aqui sobre a especificação técnica. Quais são os parâmetros principais que a gente precisa se preocupar na hora de especificar o transformador tecnicamente no projeto? Você vai em busca primeiro aí, claro, da potência nominal. A potência nominal a gente vai falar sobre o dimensionamento logo em seguida, no próximo tópico. E é esse dimensionamento que a gente está sempre atrás, de achar essa principal grandeza do transformador. Porque afinal, além da potência nominal, você vai escolher aqui a tensão. A tensão é definido praticamente pelo sistema que você vai conectar o transformador, ou seja, você está pegando da carga, vai para o primário vai para a rede. Então a tensão do transformador é a tensão nominal da rede de conexão. Ou você está lidando aí com uma distribuição interna de uma indústria. E aí você tem um grupo de cargas, por exemplo, de 440 volts, motores de 440. E você tem uma distribuição interna da indústria de 380 volts. Óbvio, então, que você vai ter essa tensão já definida pelo grupo de cargas. Você vai definir que a tensão secundária do transformador é 440 e a primária é a tensão normal, nominal, do resto da sua indústria, do seu sistema de distribuição elétrica de toda a indústria. Então a tensão ela já é definida pelo seu contexto no seu projeto. Logo que você tem definido então a potência nominal e a tensão por uma fórmula simples, que eu vou deixar a edição colocar aqui na tela para vocês, você acha então a terceira grandeza, a corrente nominal. Tem algumas outras especificações técnicas mais interessantes que você pode também especificar no projeto, por exemplo, a impedância nominal do transformador, as próprias dimensões físicas, a temperatura máxima. Esses são parâmetros que normalmente já fica muito a critério do fabricante, já vem pronto a você escolher um transformador como esse. Escolher a potência nominal, escolher se é a óleo ou a seco, vai depender muito também do seu critério de projeto. Normalmente essas outras grandezas você vai achar já especificado no próprio catálogo, na folha técnica do fabricante do transformador. Eu quero chamar muita atenção aqui para vocês do tópico carregamento. Por que eu vou chamar a atenção aqui ao carregamento? Porque, gente, isso aqui é o que mais nos preocupa como projetistas. Você saber escolher a potência correta para cada projeto, seja para uma usina, seja para uma indústria, seja para a alimentação de cargas. O carregamento é o ponto de dúvidas mais comum e mais frequente que eu vejo aqui entre os meus alunos e minha audiência. Então, deixa eu falar para vocês que nossos critérios técnicos para definir o carregamento do transformador vem aí da NBR 5356, parte 7. Lá na norma NBR 5356, você vai achar algumas diretrizes. O principal critério para definir o carregamento do transformador é a temperatura, ou seja, é o quanto de temperatura se eleva para certa carga. E se o transformador suporta essa elevação de temperatura. O que define o limite do transformador não é outra coisa não, é a sua resistência mesmo.
resistência térmica, o quanto ele suporta. Você vai ver aqui, talvez se você não viu esse critério dessa norma ainda, um transformador a 65 graus Celsius, que é a operação normal de temperatura, você tem aí uma possível sobrecarga de 150%, uma carga de limite, uma sobrecarga de 150%. Ou seja, você poderia sobrecarregar um transformador em 150%. É recomendável? Não, não recomendo que você saia por aí fazendo todo o projeto, colocando uma sobrecarga no transformador de 150, mas é possível de operação para o transformador a 150, segundo a NBR. Inclusive, nós, nessa mesma norma, nós temos aí uma possibilidade de um regime de emergência sobre o transformador. Como assim? Imagine que você tem uma indústria com 5 MVA de carga instalada. O que é muito comum e é uma boa prática? Você ter 2 transformadores de 5. Quer dizer que a carga instalada vai ser 10? Não, quer dizer que você tem um transformador ali de reserva, em regime de emergência. E você tem a carga, se um transformador estiver em manutenção, você leva a carga inteira para um outro transformador. Mas vamos supor que você tem, nessa mesma condição, uma carga total de 5 MVA. E você tem 2 transformadores de 2,5 MVA cada um. Você tem a carga, então, dividida por igual em cada transformador. Ok. Se houver uma emergência em um desses 2 transformadores, um transformador pode assumir o dobro da sua carga nominal. Isso é o que, inclusive, está na norma. Ele pode operar em regime de emergência até 200% da sua capacidade. Mas, isso é em regime de emergência, não pode ser regime contínuo. Rapidamente você vai ter que providenciar um outro transformador em substituição desse que está danificado. Agora, vamos ao caso mais prático e mais comum que você vai escolher os seus transformadores. No regime permanente, fica a recomendação aí para vocês de carregar o transformador a 80 a 90, entre 80 e 90% da potência nominal do transformador. Eu, particularmente, nos meus projetos, gosto de trabalhar, isso aqui já é uma boa prática, tá, pessoal? Com o fator de 80, ou seja, com o fator de 20% de folga em um transformador. A maioria dos projetos, tanto de carga quanto de geração, usinas fotovoltaicas de grande porte, que eu já participei, você sempre tem aí um percentual de reserva de 20% entre os inversores, a soma dos inversores e o transformador, ou o total da demanda que você encontrou de cargas, a carga demandada da edificação, você tem 20% aí para uma reserva, só de reserva do transformador. Vamos falar bastante aqui sobre os fatores de reserva daqui a pouquinho. Mas uma boa prática de carregamento do transformador, não estou nem falando de outros fatores, estou falando só do fator de carregamento, você usa aí 20%, ou seja, você chega numa carga, você multiplica por 1,2 para achar aí a mínima potência nominal do transformador. Passei para vocês então o que está na minha mente na hora que a gente vai especificar qualquer transformador para qualquer projeto. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre dimensionamento. Para dimensionamento, você tem que ter na mente aí 4 contextos principais. Eu vou chamar aqui de 4 contextos para ficar bem didático e você nunca mais esquecer esses critérios, essas premissas, tá? Que muda de acordo com o contexto. Nós podemos ter um transformador de distribuição interna, podemos ter um transformador de conexão com um consumidor, ou seja, aquele que vai conectar na rede da concessionária. Nós podemos ter um transformador também de conexão, porém é um gerador, ou seja, é uma usina fotovoltaica. Ali dentro, predominantemente, você tem geração. Ou, no último caso, você pode ter um transformador de conexão de geração e consumidor. Ou seja, tem gerador e consumidor simultâneo. É o caso, por exemplo, de uma escola que tem cargas, ar-condicionados e tal, e tem uma geração fotovoltaica, por exemplo, no telhado, uma geração local. Então você tem, é bem comum você encontrar o número 4 e também é bem comum você encontrar o número 2, são os mais comuns, tá? Mas você pode ter em grandes fábricas, em grandes indústrias, grandes instalações, uma distribuição interna de energia que você precisa ter alguns transformadores lá na parte interna da instalação. Pensando nesse cenário 1, nesse contexto 1, o que é que você tem que se preocupar? Você precisa ter a lista total de cargas, o fator de crescimento daquela instalação, ou seja, você tem aqui um total de cargas de 100 kVA, ou 100 kW, se você depois quiser transformar para kVA. Mas você tem que considerar que aquele setor da indústria, ou daquela escola, daquele comércio, pode crescer em alguns anos. Seria prudente você já dimensionar o seu transformador, considerando o fator de crescimento. Outro ponto interessante aqui também, como eu falei, é o fator de potência. Se você somar as cargas em kilowatts,
o seu transformador precisa ter carga total, potência total em kVA. Então, você precisa tirar uma média do fator de potência daquelas cargas, daquele agrupamento de cargas, e dividir o total de cargas em quilowatts pelo seu fator de potência. Dessa forma, se você dividir o total em quilowatts dividido pelo fator de potência, você vai encontrar, então, o total em kVA, que aí sim, é a potência total, é a energia aparente. É isso que importa de carregamento para o transformador. Isso eu estou falando de transformador interno. E aí você usa o fator de potência real das cargas. Pode ser abaixo de 0,92, não tem problema, porque a gente está falando de cargas internas. Pode ser 0,80, 0,86, 0,82, né? Se for carga motriz, o fator de potência normalmente é mais baixo. Se for carga reativa, né, como inversores ou soft starters e tal, e você tem mais uma vez, talvez o fator de potência mais baixo. E aí não tem problema, porque isso aí é localmente. Depois você vai corrigir isso aí, o fator de potência, com bons capacitores. Localmente ou de uma forma geral, lá na entrada de energia, por exemplo, na subestação desse consumidor. O que importa é que para esse transformador que vai alimentar essas cargas, você considera o fator de potência real mesmo, que você tem nas cargas. Para quê? Para que você tenha a potência total, a potência aparente sendo dimensionada aí. Então, seu transformador para aquela potência aparente. E como eu já expliquei aqui, o fator de carregamento. Depois que você encontra tudo isso aqui, você tem um total em quilowatts. Você dividiu pelo fator de potência, achou o total em kVA. Multiplica por um fator de conforto aí, de crescimento. Olha, eu posso crescer mais 30%. Ok, então já ficou um pouco maior. E depois você considera mais 1.2. Multiplica por 1.2, você vai encontrar o fator de carregamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Que eu tenho uma calculadorazinha, né? Tá pequenininho, mas dá para ver, né? Imagina que eu somei aí 200 kW de carga. Beleza. 200 kW eu vou dividir, então, pelo meu fator de potência de 0,86. Eu tenho um resultado de 232, ok? 232 eu vou ter um fator de crescimento de 30% e depois eu vou ter um fator de carregamento de 20%. Então eu termino aí com uma carga total de 361 kVA para esse transformador. Então, no mínimo, eu escolheria um transformador aí de 400 kVA para esse grupo de cargas específico que eu comecei a listar pela potência ativa, né? Pelos quilowatts dessa carga. Bacana. Depois a gente vai fazer mais alguns exemplos. Esse aqui é o contexto 1, de distribuição interna. Vamos falar agora do contexto 2, transformador de conexão de consumidor. Esse aqui, gente, não tem muito mistério. Você vai direto para o perfil da concessionária. Conexão, você tem um transformador que está fazendo a ponte entre concessionária e instalação elétrica. Cliente, concessionária, cliente. A concessionária vê o empreendimento, vê o cliente como uma grande carga. E ela vê que essa carga tem um perfil de demanda. Não entra todos os motores, iluminação e tomadas tudo ao mesmo tempo. Estatisticamente vai entrar uma certa carga total, que aí você tem que fazer o cálculo da demanda. Esse cálculo da demanda, que não é só o somatório de todas as cargas. Essa estatística de cálculo da demanda é o principal fator para escolher um transformador de conexão de consumidor, aquele que fica lá na subestação de entrada. Então, sobre demanda, eu já tenho uma outra aula que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, completa sobre cálculo de demanda. Isso aqui segue de acordo com cada concessionária. Cada concessionária tem sua regra. Cada concessionária coloca a sua estatística percebida. Grupo de motores, qual é o fator de demanda? Grupo de iluminação, qual é o fator de demanda? Grupo de ar-condicionados. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui, especificamente para vocês, mas já deixo avisado que tem uma outra aula só sobre cálculo de demanda para você depois se aprofundar mais. Determinada demanda, você tem que incluir então esses fatores, que é o fator de crescimento, ou seja, qual é o crescimento previsto? Vai crescer mais 10%? Vai crescer mais 20%? Vamos colocar também o fator de carregamento, que não estava nem aqui no plano da aula, ó. Carregamento, que eu sempre gosto de trabalhar com 20%. E eu coloquei também, para a gente não esquecer, o fator de potência da rede. Ora, esse transformador é o da subestação, é o que conecta o cliente lá na concessionária. Esse transformador aí, desse ponto, né, em diante dessa instalação, você precisa ter um fator de potência ali percebido pela concessionária, regulado, controlado. Senão, você vai pagar multa por excedente reativo. Então, você tem que ter esse fator de potência aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, conectado em rede, de 0,92. Aqui sim, se você for ter uma potência do transformador calculada lá no final,
Essa demanda vai sair em quilowatts, de acordo com a sua fórmula, com a sua soma. Chegou em quilowatts? Beleza. Use o fator de potência, então, determinado pela ANEEL, que a concessionária tem que ter, de 0,92. Não é mais fator de potência real, é fator de potência desejado. Porque aí você vai manter aquele fator de potência mínimo de 0,92. Se chegou no cálculo do transformador em quilowatts, você vai usar um fator de potência de 0,92 mínimo. Mas, se o seu cálculo da demanda, como é o caso, por exemplo, da Enel Ceará, Enel Rio de Janeiro, da Light, tem algumas fórmulas. E essa fórmula, na EDP também, por exemplo, você tem nessa fórmula já a transformação de quilowatts para kVA. Então você já chegou no resultado final em kVA, então você desconsidera o cálculo do fator de potência nesses casos. A fórmula de demanda já está fazendo esse cálculo. Contexto número 3. Um transformador de conexão de uma usina geradora, por exemplo, uma UFV, uma usina fotovoltaica. Nesses cenários, você tem que a sua carga total, que esse transformador vai alimentar, é a própria soma da potência dos inversores, por exemplo, de uma usina fotovoltaica. Então você soma toda a potência de geração, não é o lado CC, e sim o lado CA, você soma os quilowatts de todos os inversores, e depois você aplica aí o fator de carregamento, que eu gosto de usar 20%, quanto possível, e depois você também tem que consultar a norma específica da sua concessionária. Por quê? Existe um ponto que não é comum em todas as concessionárias, que é concordar em se usar 100% do transformador, 100% da geração. Por exemplo, você tem uma usina aí de 2 megawatts. 2 megawatts de inversor. Beleza. Aí você vai e coloca um transformador de 2 megawatts. Como a gente fala aqui no Ceará, até a tampa. Não dá, gente. Eu não acho tecnicamente interessante. Eu gosto de respeitar um carregamento. E já tem concessionária que não emite nenhuma opinião, que não amarra em nada, e você poderia sim usar. Mas a boa prática, a experiência aponta que não é muito interessante você deixar o transformador 100% carregado ali nominal o tempo inteiro, ainda mais em questão de geração, né? Que você tenha, teoricamente, tudo funcionando bem, você tem o carregamento full time ali durante o dia, durante a geração, alimentando ali esse transformador. Então eu gosto de trabalhar com fator de carregamento aí de 20% também para usinas fotovoltaicas, tá? Vou mostrar um exemplo de cálculo aqui para vocês daqui a pouquinho. Por último, o quarto contexto é o transformador de conexão de gerador e consumidor. Ou seja, você tem simultâneo carga e geração. Nesse cenário aqui, a gente tem que ter cuidado com o seguinte: na nova norma, na Lei 14.300, na Resolução 1058, você tem agora, muito comum, a simultaneidade entre geração e carga, e você tem também a liberdade de ter uma conexão com a concessionária com mais potência de geração do que de carga. Até um tempinho atrás, a gente não podia ter isso. Você podia gerar no máximo o que você tem de carga instalada. Hoje não. Hoje você pode ter uma carga instalada, uma certa demanda contratada de carga, e você pode ter uma demanda de geração, tools de G, muito maior. Anteriormente isso não era possível. Então, dada essa possibilidade agora, essa flexibilidade que nós temos, você tem que se basear pela maior grandeza. Como assim? A maior potência é o que vai definir agora o seu transformador. Não é mais só o cálculo de demanda de carga. Se você tem presença de geração, você tem que levar em consideração a potência de geração e a potência de carga. Qual das duas é a maior? Qual é a maior grandeza? No caso aqui, você tem demanda de carga ou demanda de geração. Normalmente você tem uma carga maior do que a geração, mas você pode sim muito bem ter mais geração do que carga. Então você tem que considerar, no caso, o fator de crescimento também. Uma das duas aqui é a maior grandeza. Vamos pegar a maior grandeza, vamos aplicar o fator de crescimento e o fator de carregamento. E você chega no cálculo final aí do dimensionamento da potência do seu transformador. Vamos fazer também um exemplo numérico dessa situação aqui, ok? Então cobrimos aqui a parte de dimensionamento do transformador. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre cálculo da demanda, para aprofundar um pouquinho mais para vocês. Lembrando que eu já tenho uma aula completa, acho que até mais de uma, sobre cálculo de demanda, onde inclusive a gente calcula junto uma demanda para um empreendimento. Mas é importante salientar que no empreendimento individual, ou seja, não é um prédio coletivo, não é um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras,
No caso de uma edificação, um empreendimento, um comércio individual, o atendimento a uma unidade consumidora de forma individual, a concessionária não pode dar tanto pitaco assim no seu cálculo da demanda. Ou seja, o projetista tem total liberdade para definir como será o cálculo da sua demanda. Por quê? Porque é um perfil de carga particular, é uma edificação, um empreendimento único, individual. Então você não pode deixar a concessionária sempre lhe definir, por exemplo, qual é o cálculo, qual é a fórmula. No caso assim, definição em norma. Sempre que você tem uma fórmula na norma, isso é sugestivo. Se lembre disso. Isso aí é um cálculo de sugestão, uma fórmula sugestiva. É uma grandeza mínima que a concessionária está lhe dando ali o norte. Mas, no final das contas, se você tiver seu método de cálculo, seus fatores de demanda, um maquinário que você conhece muito mais do que a concessionária, você que vai definir qual é o fator de demanda daquela máquina ou daquele equipamento. Lembre-se disso, tá? Todo projeto de subestação que você tiver, você é responsável principalmente aí para a definição do cálculo da demanda. Vamos fazer uns exemplos práticos então para fechar essa aula de hoje. Lembrando que a gente falou aqui, de 4 contextos, né? 1, 2, 3 e 4. Então, a cada contexto desse, eu trouxe um exemplo numérico aqui para a gente fazer. No caso do transformador de distribuição interno, contexto 1, o que eu tenho aqui de exemplo? Imagina você tem um total de carga de 150 kW, fator de potência de 0,86, fator de crescimento 20% e um fator de carregamento que você define como sendo 90%. O cálculo fica bem simples aqui, você tem 150 dividido por 0,86, você chega em kVA de 174, tá? Vou repetir a conta aqui, 174, e aí você aplica o fator de carregamento de 1%, né? 90%, ou seja, você quer 10% de folga, chega em 191 e aplica, por fim, o último fator de crescimento, que está aqui, mais 20% de provável crescimento, você chega em 229. Então, no mínimo, você colocaria aqui um transformador, por exemplo, já sairia da casa dos 225, iria para um transformador de 300 kVA. Esse é o primeiro exemplo numérico. Vamos para um contexto 2. O que é o contexto 2 mesmo? Vamos ver aqui. Conexão de consumidor, ou seja, é aquele que a gente vai definir a demanda, né? Você fez o cálculo de demanda de acordo com o seu próprio critério como projetista ou de acordo com a concessionária, você chegou numa demanda total já em kVA de 215. Olha aqui a casca de banana. Coloquei o fator de potência aqui de 0,92. Mas a sua fórmula que você usou para o cálculo de demanda já lhe deu a grandeza em kVA, então não tem que usar mais fator de potência. Combinado? E o caso aqui você está definido, determinado a não usar nenhum fator de crescimento. Ou seja, fica então realmente o dimensionamento de 215 kVA para esse exemplo aqui. No caso, o transformador nominal na sequência de 215 é o 225 kVA. Esse seria o seu transformador escolhido. Exemplo 3. Vamos pegar aqui o caso de uma usina. Total de inversores, 450 kW. Ou seja, o caso do transformador de conexão de usina, né, de acoplamento. Nesse caso, você tem 450 kW de inversor e o pessoal pode pensar assim, então vamos colocar aí um transformador de 500. Bacana. Já pode considerar isso aí como uma certa folga. Mas quanto de folga fica? 450 de 500? 0,9. Bacana. Ficou 10% mais ou menos aí de uma folga de carregamento. Eu gosto de usar 20%. Mas nesse caso aqui, eu abriria mão dos 20%, deixaria os 10% tranquilamente. Por quê? Porque você tem durante o dia a curva de geração da usina, não é 100% de entrega dos inversores o tempo inteiro, a não ser se os inversores também já estiverem com um sobrecarregamento, que é bem comum também. Mesmo assim, como a gente viu, um transformador aqui, de acordo com a própria NBR, voltando aqui de novo, 53516.7, você pode ter em regime de operação normal aí, até 150% de carga, que mantém a faixa de operação de temperatura. Então, você está com 90% de carregamento, é excelente. Né? Então, não prejudique em nada a vida útil do seu transformador. Mas, sempre que possível, você pode ir buscar os 20%, que eu particularmente gosto mais. Tá? Então, se você tivesse aqui 425 kW de inversores, e aí usaria o transformador de 500, ou 400 de inversores, usaria o transformador de 500, procuraria sempre o mínimo possível de carregamento nesse transformador. Sempre em torno aí dos 20% de folga no carregamento do transformador. O último exemplo, que é o exemplo aí de simultâneo, né? Você tem carga e geração ao mesmo tempo.
Nesse exemplo aí, você colocou aqui como 200 kVA de carga, ou seja, você já tem calculado aqui total da carga e aplicado um fator de potência para chegar na potência total, aparente, 200 kVA. E de geração, você tem inversores 250. Caso clássico, novo, né? Que a resolução nova permitiu 250 acima a mais do que o 200 kVA de carga. Mais geração do que carga. Nesse caso, você vai pela maior grandeza, que são os 250 kW, e já aplica um fator provável de crescimento. Você pode crescer 20%. Bacana. Nesse exemplo, então, aí a gente teria os 250 vezes 1.2, que é o fator de crescimento, já está 300. Já não dava para ser mais um transformador aéreo, né, simplificado, acima de 300. Porque eu vou colocar aqui mais 1.2, ou seja, multiplica por mais 1.2, que é o fator de carregamento, chegaríamos, então, em 363. Então, mais uma vez, essa subestação aí, eu recomendaria aí um transformador de 500 kVA nominal. Um transformador de potência nominal de 500 kVA, para suprir a previsão de crescimento e respeitar o carregamento desse transformador para essa carga e essa geração. Eu espero que tenha ficado bem claro aí para você tudo o que passa pela minha mente aqui como projetista na hora da gente dimensionar um transformador. Agora eu quero saber de você, ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto de transformadores? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Aproveita para deixar aí a sua opinião sobre essa aula, o que você achou desse estilo mais compacto, mais direto ao ponto, escolhendo um tema específico e detalhando o máximo possível desse tipo de aula. Você gostou? Deixa seu comentário aí que eu vou responder a cada um de vocês, um por um. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui no canal e até o próximo episódio do Projeto Eletro na Prática.